Então, pessoal, para a gente terminar o nosso assunto de geradores, que a gente começou na semana passada, nós vamos ver a associação de geradores, porque às vezes a gente coloca mais de uma pilha em série, por exemplo, ou às vezes a gente pode associar essas pilhas em paralelo. Depende. E depois que a gente aprender essa associação de geradores, a gente vai resolver os exercícios da nossa apostilazinha do SAI digital, beleza? Quem quiser aí já dar uma olhadinha, nós estamos na página 352, 353 da nossa apostila 3. Tá? E quando a gente terminar esse assunto de geradores, a gente já vai começar com o magnetismo, que é uma matéria bem bacana também para o Enem. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar a telinha com vocês. A gente tem duas possibilidades de associar. Oi, diga. Desculpa interromper, antes de começar a aula. Na aula passada eu te perguntei sobre o amperímetro, que é em série, e o voltímetro em paralelo. Mas quando se usa um tal de galvanômetro, ele é oposto daí? Não. O galvanômetro é um amperímetro com ponteiro, né? O galvanômetro ele mede, através da indução eletromagnética, a corrente elétrica que passa em um determinado local. Ele tem que estar em série com o circuito. Só que ele serve para correntes pequenas só. Quer dizer, ele nem se usa mais galvanômetro, né? Você usa o multímetro que tem essas possibilidades aí múltiplas. Eu tinha visto aí, se tivesse o galvanômetro mais uma corrente paralela, eu usava o amperímetro. E se fosse série... Não, o galvanômetro é um amperímetro, né? Ele é um tipo de amperímetro. Entendi. Bom? Ok, obrigado. De nada. Então aqui eu coloquei dois geradores, né? Um em preto e outro em azul, ligados em série. Maria Eduarda, eu vou falar assim daqui a pouquinho, tá bom? Mas é bem fácil isso aqui. Se você prender os geradores, é bem tranquilo. Tá? Então, olha só. Quando você coloca os geradores em série, né, você está vendo que o gerador preto está ligado no ponto A e no B, e o gerador C está ligado no ponto C e no ponto B. Então, eles estão em série, eles compartilham somente um ponto de ligação, um tem sequência do outro. Aqui a gente vai ter um gerador equivalente, vamos dizer assim. Né? Um gerador que vai existir entre os pontos A e C, e ele vai ser equivalente à soma das forças eletromotrizes. Vamos colocar aqui, ó, força eletromotriz equivalente e a resistência equivalente, resistência interna equivalente. Então, essa força eletromotriz equivalente é simplesmente a soma das duas forças eletromotrizes. Né? Para isso acontecer, o negativo de um tem que estar ligado ao positivo do outro, para você ter uma sequência da corrente elétrica. E a resistência interna equivalente desse gerador nosso equivalente é simplesmente a soma das resistências, né? R1 mais R2. Então você liga geradores em série para obter uma força eletromotriz maior. Né? Às vezes você tem duas pilhas de 1,5 volts, você precisa de uma força eletromotriz maior. Então você liga em série. Beleza? Qual que é o revés, né? O que você tem de ruim quando você liga geradores em série? Que a resistência interna vai ficar maior, né? Se você pegar duas pilhas velhas e ligar em série, vai ficar pior ainda do que você já tinha. Se você pegar uma pilha nova e ligar com uma pilha velha em série, o negócio vai ficar ruim também, porque a resistência interna daquela pilha velha vai atrapalhar a pilha nova, né? Então, apesar de você conseguir uma força eletromotriz equivalente, maior, você também você também obtém, né, uma resistência equivalente maior também. Então, às vezes é necessário ligar geradores em série, mas fazer o quê, né? A resistência sua vai aumentar.
Quando você liga geradores em paralelo, então vocês estão vendo que tem um gerador ligado no ponto A e B e outro também ligado no ponto A e B. Você vai obter um único gerador, né, um gerador equivalente, ligado entre os pontos A e B, com uma resistência interna equivalente e uma força eletromotriz equivalente. Qual que é a diferença? É que agora está ligado em paralelo. Então, a força eletromotriz equivalente vai ser igual às forças eletromotrizes anteriores. Você só pode ligar geradores em paralelo quando eles têm força eletromotriz igual. Aí, se eu ligar geradores em paralelo de forças eletromotrizes diferentes, você vai bagunçar o seu circuito. Se tiver um com força eletromotriz maior do que o outro, ele vai dominar essa associação em paralelo. E aquele com menor força eletromotriz vai acabar virando um receptor. Tá bom? Então não vai rolar. Você tem que ligar geradores com força eletromotriz igual em paralelo. Senão, o que tiver força eletromotriz menor vai acabar virando um receptor. Vai acabar consumindo energia em vez de gerar. E a vantagem da força da resistência equivalente, né? A resistência equivalente aqui, vocês sabem que como elas estão associadas em paralelo, você faz o produto, vou colocar de cá, dividido pela soma. Você soma como se fosse resistências mesmo, em paralelo. Posso colocar 3 geradores em paralelo? Pode. Para calcular a resistência equivalente, você vai fazendo aquele lance, né, de fazer de duplas. Faz uma dupla, pega com o terceiro, vai fazendo, sempre em duplas, produto sobre soma. A vantagem, apesar de você não ter um aumento, não ter um ganho de força eletromotriz, quando você liga eles em paralelo, a vantagem é que você diminui a resistência equivalente. Então, se você pegar 2 pilhas velhas e ligar elas em paralelo, pode ser que você consiga obter um gerador ali melhorzinho, porque você vai ter uma resistência equivalente menos pior. Certo? Ligando em série, você aumenta a força eletromotriz, mas prejudica o caso da resistência interna. Já em paralelo, não. Pode perguntar. Para calcular a força eletromotriz no circuito em série e em paralelo, é só fazer resistência em série e em Não. paralelo, A força igualzinho? eletromotriz você não calcula, né? Força eletromotriz é aquilo que vem no gerador. É aquilo que ele deveria te entregar sempre. Lembra? Uhum. Né? Tá, mas por exemplo, E1 e E2, seria a soma deles? E1 é a força eletromotriz do primeiro gerador. E E2 é a força eletromotriz do segundo gerador. Tá. Quando você liga eles em série, você obtém a soma deles. Então vamos supor que aqui você tem 2 pilhas, uma com 1,5 e outra com 1,5. Você vai obter um gerador equivalente com 3 volts de força eletromotriz. Se você ligar em paralelo, continua dando 1,5. Você não soma essas forças eletromotrizes, não. Entendeu? Aham, certinho. Certinho? Tem perguntinha aqui. Se a resistência interna for menor, né? Mais vai sobrar para a gente, tá, Vitória? A Vitória perguntou assim: menor a resistência interna, melhor é o gerador. Isso mesmo. Porque quanto menor for a resistência interna, mais vai sobrar para o circuito, menos o gerador vai consumir. A Gisela perguntando assim: a vantagem do gerador em paralelo é que ele dura mais? Tipo assim, se você ligar 2 pilhas em paralelo, né, elas vão durar mais. Mas você vai ter gastado o dobro. Você tem que comprar 2 pilhas. Então, vamos desenhar isso aqui, quer ver? Ó? Imagina o seguinte. Imagina que você tenha uma pilha, né? Essa pilha, ela é um gerador real, ela possui 1,5 volt e ela tem aqui a gente fala que ela tem uma resistência interna, vamos colocar aqui de 1 ohm, só para ficar mais claro, tá? Se eu ligar uma lâmpada nessa pilha,
essa lâmpada não vai receber, né, 1,5 volt, porque essa é a força eletromotriz da pilha, tá? Vai receber um pouquinho menos. Agora, se eu fizer uma associação, e ela vai durar um certo tempo, né? Se eu fizer uma associação aqui, ó, colocando duas pilhas em paralelo, assim, eu quero ganhar, eu quero economizar. Tá bom, então você vai lá e coloca duas pilhas em paralelo para ligar a mesma lâmpada. Né? São duas pilhas iguais a essa, tá? Essa associação de geradores, né? A soma dessas duas pilhas. Então, vou até circular assim, ó. Imagina, isso aqui, ó. Esse gerador seria o gerador, esse circulado de vermelho, seria o nosso gerador equivalente. Ele continuaria tendo uma força eletromotriz de 1,5 volt, porque associei em paralelo, então não muda nada. Porém, a resistência interna seria de meio ohm, porque elas estão em paralelo, né? Resistências iguais em paralelo, resistência equivalente é metade. Significa que, vamos colocar tipo assim, aqui a lâmpada está brilhando um tiquinho, né? Aqui ela vai brilhar mais. Por quê? Porque como a resistência equivalente diminuiu, associei dois geradores em paralelo, vai sobrar mais para a minha lâmpada brilhar. E também essas pilhas vão durar mais, né? Porque agora cada uma fornece só metade da energia para a lâmpada. Vamos pensar assim. Porém, se a pilha custou R$2, aqui eu gastei R$2, aqui eu gastei 4. Então, quase na mesma, né? Se você pensar em questões financeiras. Só que aqui ela vai brilhar um pouquinho mais. Por quê? Porque comparando as resistências internas, aqui eu tenho uma resistência interna de 1 ohm, e aqui, como eu associei dois geradores em paralelo, a resistência equivalente acabou diminuindo. Entenderam o raciocínio? E se eu ligasse elas em série? Bom, se eu ligasse elas em série, eu teria um gerador equivalente que provavelmente iria estourar minha lâmpada. Porque ligando em série, eu aumento a força eletromotriz, né? Então não sei o que ia acontecer ali não. Depende das especificações da minha lâmpada. Tem que ver até quanto ela funciona. Mas, por exemplo, vamos supor que fosse uma lâmpada que só funciona até 1,5. Passou de 1,5, ela queima. Então, provavelmente, esse gerador aqui, ó, vai queimar a lâmpada. Mesmo ele tendo uma resistência interna maior, a força eletromotriz dele é maior. Então, deve sobrar para a lâmpada mais do que, do que ela pode aguentar, né? Aqui a força eletromotriz seria de 3 volts, porém a resistência interna seria de 2 ohms. Tá vendo? Então teria que fazer as contas para saber quanto que sobra para a lâmpada, para ver se ela vai queimar ou não. Tá? Como é que eu faria essas contas? Suponha que essa lâmpada aqui, ela tenha uma resistência de 4 ohms. Tá? Ela tem uma resistência elétrica de 4 ohms. Deixa eu trazer esse meu desenho para cá. Para eu separar isso aqui. Para a gente entender o que está acontecendo aí através de números. Às vezes números ajudam a gente porque a gente está acostumado com números na nossa vida, né? Então presta atenção. Como que funciona esse circuito? Você pode pensar, você pode utilizar a equação dos geradores, né? Vou escrever a equação desse gerador. U é igual à força eletromotriz, que é 1,5, menos a resistência equivalente, que é 1, vezes a corrente. Né? E aqui, como eu tenho uma resistência equivalente de 4 ohms, né, ligada ao meu gerador, o que eu posso fazer? Eu falo que U é igual a resistência equivalente vezes a corrente, ou seja, U é igual a 4 vezes I, né? E substituo ali em cima, igual a gente fez na aula passada, 4I igual a 1,5 menos I. Passa para lá, fica 5I igual a 1,5. Então, o I vai dar 1,5 dividido por 5, 0,3 amperes. Então, eu teria uma corrente elétrica aqui
de 0,3 amperes passando por essa lâmpada. Qual que seria a potência útil dessa lâmpada? Né? A potência útil dessa lâmpada seria 0,3, você pode fazer de várias maneiras, né? Vamos fazer aqui, ó. Mas vamos fazer com a fórmulazinha bonitinha. A potência útil é U vezes I. Quanto que vale o U desse circuito? Ó, o U é 4 vezes I. Então, o U é 4 vezes 0,3. Então, o U vale 1,2 volts. A potência útil dessa lâmpada seria de U, que é 1,2, vezes 0,3. 0,36 watts. Beleza, essa é a potência útil, é o que a lâmpada está brilhando. Eu vou resolver esse segundo caso de outra forma. Você pode resolver de quantas formas você quiser. Vou só mostrar. Eu vou fingir que essa resistência aqui, ela é uma resistência em série com essa aqui. Então, eu não vou escrever a equação do gerador. Qual forma que eu uso? A que você quiser. Tanto faz, dá o mesmo resultado. Eu vou fingir que essa resistência interna, ela está aqui, ó, de fora do meu circuito. E aí eu teria uma resistência do meu circuito equivalente a 4,5 ohms. E meu gerador, que tem uma força eletromotriz de 1,5 volt. Presta atenção. Tá vendo? Então eu coloquei aqui, ó, né, uma resistência equivalente fora do meu circuito e criei como é que eu digo? Um circuito à parte. Eu inventei um circuito em série. Aí eu faço U igual a R vezes I. Desculpa, epsilon, né? O E igual a R vezes I. E a resistência, então, vai ficar 1,5 igual a resistência equivalente, que é 4,5, vezes I. Passando dividindo, né? Olha só. O I vai dar 1,5 dividido por 4,5. 1,5 dividido por 4,5 é 0,33, não é? Um terço, né? 1,5 é um terço de 4,5. Certo? Vocês viram que a corrente aumentou um pouquinho? Antes era 0,3, porque era 1,5 dividido por 5, né? 1,5 dividido por 5 é a mesma coisa que... Eu nem sei se eu fiz a conta certa, desculpa, gente. Mas é isso mesmo, né? 0,3. Aqui é 1,5 dividido por 4,5, que dá 0,33. E aí, se eu fosse calcular a potência útil, eu poderia calcular como R vezes I ao quadrado. Presta atenção. Abud, Oi. eu tô em dúvida. Por que que você selecionou no primeiro exercício 1 ohm e não 4 ohms? Ou vice-versa? Porque o primeiro exercício eu fiz através da equação do gerador. Eu estou mostrando duas maneiras de resolver a mesma coisa. O primeiro eu utilizei a equação do gerador. Então, primeiro eu escrevi a equação do gerador para depois resolver o circuito. Tá, mas a fórmula sendo U é Qual igual que é a a equação do gerador? U é igual a E vezes R, menos R vezes I. E qual que é a resistência interna do meu gerador? É sempre a resistência interna, né? Isso. Quando eu uso a equação do gerador, é sempre utilizando a resistência interna. Tá. Aqui eu estou resolvendo sem equação do gerador. Então, o que que eu fiz? Eu peguei a resistência interna e trouxe ela para fora do circuito. Então, eu resolvi como se fosse um circuito em série normal. Não estou usando a equação do gerador aqui. Entendeu? Só para mostrar que dá para resolver também. Aham. Então, aí eu calculei a corrente, né? Fazendo como se fosse um circuito em série e tal. E vou calcular a potência desse resistor aqui, ó. Então, quer ver? Ó? Vai dar 0,33 vezes 0,33 dá 0,1089. Vezes 4 dá
44, mais ou menos, está aproximado. Então, enquanto o primeiro tinha uma potência de 0,36 watts, porque tinha uma pilha só alimentando e tal, o segundo, quando eu associei em paralelo, diminuindo a resistência interna, fez com que a lâmpada brilhasse mais forte. Igual eu falei para vocês, a potência da lâmpada aumentou. A potência saiu de 0,36 para 0,44. Ah, mas por que isso? Porque associando dois geradores em paralelo, você diminui a resistência interna do circuito. Você pode... eu poderia escrever a equação do gerador e fazer igual você fez no primeiro caso? Pode. Eu estou mostrando maneiras diferentes de resolver a mesma coisa. Essa segunda maneira é muito mais fácil. Você pega a resistência interna que estaria dentro dessas pilhas e traz ela para fora do circuito. Presta atenção. Você não precisa de equação do gerador. Trazendo ela para fora do circuito, você ficaria como se fosse isso aqui, ó. Vou redesenhar. Aqui está com muito espaço, dá para redesenhar. Você ficaria com um circuito igualzinho àqueles que a gente já está acostumado a trabalhar, ó. Então eu tirei a resistência de dentro do gerador e trouxe ela para fora. Qual que é a resistência equivalente desse meu circuito aqui? Todo mundo sabe que é 6. Eu tenho dois elementos em série. Quanto que vale a DDP aqui, né? A gente chama de força eletromotriz. Vale 3 volts. E se eu quiser calcular a corrente, então como é que eu faço? Para calcular a corrente, você faz E igual a RI. Desculpa, a resistência total do meu circuito, equivalente do meu circuito. Aqui a gente tem 3. A resistência equivalente vai valer 6. E a corrente eu não sei. Mas a corrente, então, é meio, né? Meio vezes 6 é 3. Presta atenção. Aqui, ó. Tá vendo? A corrente aumentou. No primeiro caso, a corrente era 0,3. Por quê? Porque eu tinha uma pilha só. No segundo caso, a corrente passou a ser 0,33. Por quê? Porque agora eu tenho duas pilhas estão associadas em paralelo. Então, a resistência diminuiu. Agora eu coloquei duas pilhas em série. Eu aumentei a DDP, eu aumentei a força eletromotriz. Isso, mesmo aumentando a resistência interna, isso fez com que a corrente do meu circuito aumentasse. Isso mesmo, Vitória, percebeu, né? Quando a gente resolve sem usar a fórmula do gerador, você pode usar a força eletromotriz no lugar do U, normalmente. Porque você está jogando a resistência interna para fora do circuito, como se ela fosse algo fora do gerador. E aqui qual que seria a nossa potência da minha lâmpada? Será que ela vai brilhar mais ou menos? Vai brilhar bem mais, olha só. Vamos fazer R vezes I ao quadrado. Então a potência vai ser 4 vezes 0,5 ao quadrado. 0,5 ao quadrado é 0,25, vezes 4 dá 1. Então olha só o tanto que ela aumentou. Por isso que eu falei, ela vai brilhar bem mais e pode ser até que ela queime. Ela vai brilhar tanto que talvez ela vai até queimar. Por quê? Porque a potência dobrou, um pouquinho mais que dobrou, tá vendo? Então, associando em série, você aumenta ainda mais o que o seu circuito vai receber. Qualquer uma, a pergunta aqui. Se você quisesse calcular, pergunta da Giovana, a potência dissipada no resistor interno, eu usaria qual fórmula? Você pode usar, vamos supor que isso aqui é a potência dissipada aqui nesse resistorzinho aqui, ó. Você pega R vezes I ao quadrado. R é 2, daria meio watt. Tá? Então, você vai sempre fazer assim, né? Potência dissipada, é bom sempre você fazer com Rzinho vezes I ao quadrado. Aí você calcula aqui, né? Ó, por exemplo, aqui seria meio vezes 0,33 ao quadrado. Aqui seria 1 vezes 0,3 ao quadrado. E assim por diante. Você pode calcular a potência dissipada em cada um deles. Não, Felipe, não dá, porque a gente não está trabalhando com circuitos capacitivos. Os capacitores no segundo grau a gente trabalha só com cálculo de capacitância,
esse tipo de coisa. A gente não trabalha com circuitos capacitivos para o Enem, tá bom? Mas a gente vai resolver os exercícios da apostila. Tudo bem? Então aqui, ó, eu tinha uma pilha associada na minha lâmpada. Aqui eu já coloquei duas pilhas, que fez com que a resistência interna diminuísse, aumentou o brilho um pouquinho. O brilho você calcula através da potência. E quando eu coloquei dois geradores em série, o brilho aumentou mais ainda. Por quê? Porque eu aumentei a DDP. Né? A força eletromotriz era 1,5 aqui, 1,5 aqui. E aqui passou a ser 3. Bem melhor, né? Bem maior. Beleza? Mais dúvidas? Podem perguntar. Eu vou pegar o exercício da apostila aqui já para a gente fazer. Página 354. Isso mesmo, Laura. Aumentou a força eletromotriz, mas também aumenta o R, a resistência interna, né? Então não é tão bom assim. Esse aqui é o primeiro exercício da página 354 desse módulo de geradores, tá? Então, alguém tinha me pedido a resolução desses problemas. Deixa eu ver aqui se o QR Code dessa página está funcionando. Que aí eu já mando para vocês. Só um segundo. É obrigatório ler com o aplicativo do SAI. Então depois eu vejo isso. Um aparelho eletrônico utiliza 5 pilhas de 1,5 volt e meio ohm cada uma em série. Quando está em funcionamento, a intensidade da corrente elétrica através das pilhas é de meio ampere. Nessas condições, determina a força eletromotriz equivalente e a resistência equivalente do gerador equivalente. Não precisa disso aqui, ó. Se são 5 pilhas em série, então aqui, ó, todas as pilhas vão ter 1,5 volt e meio ohm. Então, vou copiar isso aqui e colar. Uma pilha, duas pilhas, 3 pilhas, 4 pilhas, 5 pilhas. Então, esse é meu gerador criado pela... Vou colocar assim, entre os pontos A e B. Eu tenho 5 pilhas, então 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5. A força eletromotriz equivalente, que é a terminologia que ele usou aqui, né? É que vai ser 7,5 volts. E a resistência equivalente, meio, 1, 1,5, 2, 2,5. Por quê? Porque está tudo ligado em série. Quando está em série, você soma as forças eletromotrizes e você soma a resistência equivalente. Então, isso equivaleria a um gerador só, com força eletromotriz de 7,5 volts e resistência interna de 2,5 ohms. Se eu quisesse fazer a equação desse gerador, seria 7,5 menos 2,5 I. Ok? Essa é a equação desse gerador. Abud, Oi. por que eu não posso considerar a força eletromotriz também como 7,5 volts? Quer dizer, Não, mas considerar a voltagem como força eletromotriz. Não, porque o que vai sair do seu circuito não é a força eletromotriz, é a voltagem. Presta atenção. Nesse caso, você tem meio ampere aqui percorrendo esse circuito, né? Aqui, ó.
quanto que vai sair para o seu circuito? É só substituir aqui, ó, no I. Para o seu circuito não vai sobrar 7,5. Para o seu circuito vai sobrar somente 7,5 menos 2,5 vezes a corrente, que é meio. Então, para o seu circuito vai sobrar 7,5 menos 1,25, que é 2,5 vezes meio. Então, vai sobrar ali 6,25 volts para o seu circuito. Por quê? Porque eu tenho ali várias resistências internas que vão consumir parte da DDP antes de sair aqui para o seu circuito. O que sai para o seu circuito está nos pontos A e B. Cada resistênciazinha interna dessa, né, vai consumir uma parte da voltagem. Então, isso aqui, ó, é o que passa, o que chega ao circuito. Entendeu agora? Aham. Então, a força eletromotriz é o total, né? Isso E a mesmo. voltagem, tipo, o pouquinho que foi. É, o restante. A força Uhum. eletromotriz é aquela potência total, né, que está tentando ir para o circuito, mas o que chega mesmo é a DDP. Inclusive esse nome, né, força eletromotriz, ele foi criado lá pelo Alexander Volta, inventor da pilha. Ele achava que existia mesmo uma força empurrando os elétrons e tal. E a gente não deveria usar isso mais, porque é um nome equivocado, conceitualmente falando. A gente usa por conveniência, porque já todo mundo já sabe o que é no ramo da física. Certo? Alguma outra dúvida? Então vamos lá para a próxima, a 2. Um circuito simples é constituído por um gerador e um resistor, cujas curvas características são apresentadas no gráfico seguinte. Essa curva decrescente, com certeza, é a curva do nosso gerador. É um gerador real que apresenta. Esse é o jeitão da curva de um gerador. Essa aqui, ó. Certo? Então, deixa eu só desenhar esse circuito aqui, ó. Esse circuito ele é feito por um gerador e por um receptor, mas calma aí que eu vou completar. Circuito simples seria assim, ó, um gerador e um receptor. Só que dá para ver aqui que a DDP não é constante, a DDP está decaindo, então isso aqui não é um gerador ideal. Eu não posso falar que aqui tem um U, eu tenho que falar que aqui existe uma força eletromotriz e que esse carinha possui uma resistência interna. O que sai para o meu circuito é menor, o que chega no resistor é menor do que a força eletromotriz do cara. Esse gráfico em vermelho representa a curva característica de um gerador. O ponto onde esse gráfico corta o eixo Y sempre vai ser a força eletromotriz do meu gerador. 60 volts. Esse pontozinho aqui embaixo, ó, é a chamada corrente de curto-circuito. Esse valor aqui, ele é o valor correspondente à força eletromotriz dividido pela resistência interna. Sempre. Sempre, sem exceção. Então, significa que nesse gerador real meu, a força eletromotriz dividido pela resistência interna vale 10. Eu já sei que a força eletromotriz dele vale 60. 60 sobre R vale 10. Multiplicando cruzado, vai ficar 10Rzinho igual a 60. Então, Rzinho vale 6. Então, acabei de descobrir que a resistência interna desse gerador é altíssima, né? Vale 6 ohms. Beleza. Agora eu quero saber quanto que vale aqui, ó,
esse I e esse U. Esse gráfico em vermelho é o gráfico do gerador. O gráfico em verde é o gráfico do nosso resistor. Porque é o gráfico de um resistor ômico, inclusive. Aquele resistor cuja resistência não muda nunca. Como que eu calculo o valor de uma resistência quando ela é ômica? Eu posso usar U é igual a RI. Pegar qualquer dois pontos, vou pegar 120 para o U, aí você olha no gráfico, quando o U vale 120, o I vale 5. Então, 120 para o U, 5 para o I. Então, a resistência desse carinha é 120 dividido por 5, ou 24 ohms. Então, beleza, esse carinha aqui tem uma resistência elétrica de 24 Abud. ohms. Oi? Então, nesse exercício, não necessariamente são o gerador e o resistor de um circuito. Não, é o gerador e o receptor desse circuito. Um circuito simples é constituído por um gerador e um resistor, cujas curvas características estão apresentadas no gráfico seguinte. Essas curvas são desse circuito. Mas então, eu não entendi por que tem duas resistências. Não tem duas resistências, não. Essa resistência aqui é a resistência interna do gerador. Né? Isso aqui é o nosso gerador, ó. Você analisa separado, né? Esse aqui é o nosso gerador. São dois gráficos em um só, né? Você só colocou um gráfico em cima do outro. Mas ali são dois gráficos separados. É como se você estivesse analisando separadamente esse gráfico aqui, ó, U por I, que é esse aqui que a gente estava analisando antes, ó. Aqui vale 60 e aqui vale 10. Abud, Oi. mas aí à medida que a DDPA vai caindo, a resistência não deveria estar aumentando, não? Não, resistência é um valor fixo do material. Resistência não muda, ainda mais quando é ômico, né? Resistor ômico não muda, não, o valor. Então a resistência de um gerador, ela nunca muda? Essa resistência interna aqui, É. ela muda se o gerador for ficando mais velho. Então, não foi isso que ocorreu aí Nesse, no caso, não? não, foi não. Esse gráfico aqui é da resistência que está ligada ao gerador. Esse aqui, ó. Esse verdinho. Esse gráfico verde é da resistência que está ligada ao gerador. O gráfico vermelho é o gráfico do gerador. São coisas separadas. Você pode vir aqui, ó, desfazer essa ligação, que o gerador vai continuar tendo essa resistência e essa força eletromotriz. São coisas separadas. O circuito aqui é constituído por uma resistência de 24 ohms. E o gerador ele é constituído por uma força eletromotriz de 60 volts e de uma resistência interna a ele de 6 ohms. São Abud. coisas separadas. Então, eu Oi. falei tipo assim, no gráfico do gerador, quando ele cai de 60 para 0 a DDP, À isso medida que a corrente aumenta, a DDP diminui. Não é a resistência interna dele que diminui. É a DDP que diminui. O gráfico é de DDP por corrente. O que esse gráfico em vermelho está falando para a gente? Que à medida que a corrente aumenta, a DDP diminui. A resistência é um valor fixo, resistência não muda. entendi. Entendeu? Qual que é a fórmula desse gráfico aqui, ó? A fórmula desse gráfico é U igual a 24I, né? Eu tenho U em volts e I em ampere. Isso é o gráfico, uma função de primeiro grau. Eu descobri o valor do R, então essa é a função referente a esse gráfico. Qual que é a função referente a esse gráfico? É a equação do gerador. U é igual a E, né? Lembra, a equação do gerador é U igual a E menos RI. Quanto que vale o E desse gerador? 60, que é o ponto onde ele corta o eixo Y. Menos a resistência interna, que é 6 vezes o I. Tá? Então, eu vou tirar o E aqui e colocar 60.
Esse pontozinho aqui não é o ponto onde os dois gráficos se cruzam? É o ponto onde ambos possuem o mesmo U e o mesmo I. Como que eu vou fazer, então? Eu vou igualar os dois gráficos. Eu vou igualar esse gráfico aqui a esse gráfico aqui. Né? 60 menos 6i é igual a 24i. Passa o 6i para lá, vai ficar 60 igual a 30i. I vezes 30 é 60. Então, o I vale 2 amperes. Já descobri, então, que esse ponto azulzinho no gráfico vale 2 amperes. Aí você pode pegar e resolver qualquer um dos dois. Ó. Vamos usar aqui em cima. O U é igual a 24 vezes I. E o I vale 2. Então, o U vale 48 volts. Então, o I vale 2 amperes e o U vale 48 volts. Eu precisei descobrir a equação de cada um dos gráficos e igualei as duas, porque esse ponto é o ponto de cruzamento dos dois gráficos. Podem perguntar, gente, à vontade. Estou aqui para responder a pergunta de vocês. Por isso que eu sempre falo, gente, função é a matéria mais importante da matemática. Você tem que saber função, porque ela vai aparecer em todas as outras matérias da vida de vocês. Sem dúvidas. Então vamos para 3. Calma, Maria Eduarda, cai os dois, mas calma, vou devagar, vamos devagar. Calma. Cai sim, cai receptores, cai geradores, está tudo no nosso objeto de conhecimento, tá? Lembra, se você quiser saber tudo que cai em física no Enem, Maria Eduarda, você vai fazer o seguinte, ó. Vou mostrar para você agora. Você vai vir aqui, ó. Cadê o trem? Aqui. Esse aqui é o que eu abri a nossa conversinha de hoje. Vem na minha página, profabud.com.br. Tá? Então você vai clicar profabud.com.br. Vai abrir aqui, ó. Aí você vem aqui, ó, material grátis, tá vendo? Clicou em material grátis. Aí você vai vir aqui, ó, tem apostila gratuita, lista de exercício gratuita, mas você vai vir aqui, ó. Matriz Enem de Física. Aí aqui tem todas as competências e habilidades do Enem. Isso aqui é o que cai em Física no Enem. Tá? Então, vamos ver aqui, ó, fenômeno, objeto de conhecimento 5. Fenômenos elétricos e magnéticos, carga elétrica e corrente elétrica, lei de Coulomb, campo elétrico, potencial elétrico, linhas de campo, superfícies equipotenciais, poder das pontas, blindagem, capacitores, efeito Joule, lei de Ohm, resistência elétrica e resistividade. Aí tem relações elétricas, tá vendo? Corrente elétrica e circuito elétrico simples, corrente contínua e alternada, medidores, tá tudo aqui. Isso aqui eu tirei do edital do Enem, tá? Campo magnético, linha de campo magnético terrestre, tudo aqui, ó. Então, não está falando explicitamente geradores e receptores, mas isso está dentro do circuito elétrico simples. Então, sim, pode cair. Tá bom? Então, só vem cá e baixa. Tem formulário de física, formulário específico do Enem para física que eu fiz. Tá? Isso aqui você pode baixar de boaça, de graça, pode mandar para os amigos, à vontade. O Física para Apressados, no nome, no curso é referência ao Astrofísica para Apressados, é assim. É um livro que eu já li várias vezes, do Neil deGrasse Tyson. É porque em inglês, né, a expressão é in a nutshell. Quando você fala assim, I will explain something to you in a nutshell. Né, rapidinho. Aí, uma vez, eles pegaram um livro e traduziram assim, o universo numa casca de nós, que era uma tradução errada. The Universe in a Nutshell seria
mais ou menos o universo explicado de maneira rápida e traduzir errado. Fraga, acontece muito essas traduções equivocadas. Vocês já viram um livro que chama O Físico? Né? Existe um livro chamado O Físico, só que em inglês é The Physician. E physician em inglês não é físico, é médico. Então, o título original do livro seria O Médico e não O Físico. Tá, vamos lá. Vamos fazer a 3. Na figura seguinte, a curva característica de um gerador, quando ligado a um receptor, apresenta rendimento de 80%. Eu quero saber a força eletromotriz desse gerador. É fácil. É o ponto onde ele corta o eixo Y. Então, a força eletromotriz do gerador é 20 volts. A resistência interna desse gerador. Para isso, eu utilizo esse ponto. Porque esse ponto, ele sempre vai valer força eletromotriz sobre a resistência. Então, a força eletromotriz sobre a resistência vale 10. Se a força eletromotriz eu já descobri, que é 20, 20 sobre R vale 10. Multiplica cruzado, 10R igual a 20. R, então, corta um zero de cada lado, R igual a 2 amperes. 2 ohms, desculpa. Então, a resistência interna é de 2 ohms. ADDP, U em seus terminais. Olha só, o rendimento de 80%. Vamos escrever a equação desse gerador, né? A equação de todo gerador é Epsilon menos RI. Então, vai ficar força eletromotriz é 20, a resistência interna é 2, menos I. O que significa o rendimento dele ser de 80%? Significa, eu vou usar um símbolo de rendimento que é essa letrinha Ni, tá? Só para não confundir com resistência. Então, isso aqui sempre vai significar rendimento na física em vários lugares. O rendimento você pode calcular como ADDP sobre a força eletromotriz. Esse rendimento é de 80%. 80% é a mesma coisa que 0,8. 0,8 igual a ADDP sobre a força eletromotriz, que é 20. Multiplicando cruzado, a ADDP, então, vai ser de 16 volts. E se te perguntasse qual que é a corrente elétrica que passa, vamos fazer uma letra D. Qual que é a corrente elétrica que passa nesse circuito? Só você substituir aqui, ó. 16 igual a 20 menos 2i. Passa para cá, fica menos 4 igual a menos 2i. Então, eu já descobriria que o I vale 2 amperes. Porque 2 vezes menos 2 é menos 4. Então, nessa situação, quando ele tem um rendimento de 80%, a corrente elétrica que passa por ele é 2 amperes. Tá vendo? Essa fórmula de rendimento ela é fixa para toda a vida. Tá? Então, rendimento sempre vai ser o que é útil na sua vida dividido pelo total. Então, em qualquer lugar, de qualquer matéria, de qualquer questão, o rendimento é aquilo que é útil dividido pelo total. O que é útil para a gente num gerador real? É o que sai dele. Né? O que sai dele é a letrinha U. E o que é o total do gerador? É a nossa força eletromotriz. Tá? Então, em qualquer matéria, em qualquer lugar, você vai pensar o que é útil para mim e qual era o total que eu tinha. Se você dividir útil por total, você sempre vai ter o rendimento do seu sistema, da sua situação, da sua aplicação, do que for. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Semana que vem eu vou falar dos receptores e nós vamos terminar os exercícios dessa parte da apostila. E eu quero também que vocês anotem para mim dúvidas da apostila para que na próxima aula a gente possa trabalhar. Eu vou mandar para vocês um formuláriozinho para vocês anotarem as dúvidas, tá bom? Eu que agradeço pela presença, Gisela, sem problema nenhum. Estamos aqui para isso. Beleza? Baixem lá a matriz de física do Enem para vocês darem uma lida para vocês saberem o que pode cair e o que não pode cair na física do Enem, tá bom? Tchauzinho, gente. Um abraço para vocês.